E hoje chegamos com mais um comparativo de TVs aqui na Oficina da NET. Dessa vez a gente tem duas OLEDs. De um lado a Samsung S90C, que é um painel QD OLED, que marca a entrada da Samsung no mercado das OLEDs aqui no Brasil. Do outro lado a gente tem a LG C3, um painel OLED fabricado pela própria LG, marca que já está há 10 anos dominando esse ramo no mercado. A gente já testou essas duas individualmente aqui no canal e chegou a hora da gente responder para vocês de uma vez por todas. Qual é a melhor TV OLED para comprar hoje aqui no Brasil? Estamos comparando hoje duas TVs OLED topo de linha lançadas em 2023. E é aqui onde as marcas devem apresentar o que elas têm de melhor em características de design e construção externa. E nesse quesito, as duas seguem o mesmo conceito de ter um painel extremamente fino, com todos os componentes físicos da TV armazenados nessa parte de baixo. Essa espessura de tela que vocês estão vendo aí só é possível em painéis do tipo OLED, já que essa tecnologia não precisa daquele backlight e diversas camadas de filtros difusoras, como acontece nas TVs LCD. E assim, os fabricantes conseguem deixar o painel com uma espessura que surpreende até mesmo quem já está acostumado com TVs mais caras. No quesito de acabamento, meus amigos, as duas são boas, mas eu senti que a TV da LG ficou mais caprichada nesse quesito. Visualmente, não tem tanta diferença, mas durante o manuseio, a C3 passa aquela sensação de custar bem mais que a S90C. Essas TVs Premium costumam ser mais pesadas que as TVs convencionais, principalmente nos modelos de 65 polegadas para cima. Então é bem importante termos uma base sólida para manter a estrutura firme no móvel. Honestamente, nenhuma das duas TVs consegue fazer isso muito bem. No caso da Samsung, eu cheguei a comentar na review que esse sistema de montagem é fácil e sim, conveniente, mas eu sinto que ele é destinado para as TVs mais leves. Nos modelos Premium, como o S90C, que pesa mais de 20 kg, eu prefiro que o sistema de montagem convencional mesmo, aquele que é os pés parafusados na estrutura. Já a C3 da LG, ela segue uma montagem parafusada na base central, mas mesmo assim, bambeia muito em cima do móvel. Se você tiver crianças pequenas em casa ou até mesmo um cachorro ou um gato bagunceiro, eu recomendo montar ambas as TVs na parede. E o padrão VESA delas é o mesmo, 30 por 20 centímetros. Nas conexões temos o mesmo conjunto nas duas. São 4 entradas HDMI, todas 2.1 e uma delas eARC. Tem também uma entrada Ethernet, saída de áudio ótica e entrada para antena RF. A única diferença é que a C3 tem 3 entradas USB e a S90C tem apenas 2. De resto, é tudo igual. Um dos lados positivos dessas TVs topo de linha é que todas as entradas HDMI são na mesma versão, 2.1. Isso garante maior compatibilidade com seu PC, console, home theater e por aí vai. Agora sim, chegamos à parte favorita do comparativo, que é os testes de qualidade de imagem. Infelizmente a gente não tem nenhum aparelho de medição de cores, brilho e tudo mais. Se você tem interesse nessa parte técnica, existem outros vídeos comparativos aí no YouTube. Nesse vídeo aqui, o objetivo é mostrar como são essas duas TVs na vida real, lado a lado, assistindo filmes, séries, notícias e esportes. A gente faz esse teste em dois cenários distintos, tá? O primeiro vocês estão vendo agora, as duas TVs numa sala com todas as janelas abertas e muita luminosidade entrando no ambiente. Esse teste é muito importante para as TVs OLED, já que, antigamente, elas tinham pouco brilho. Então eu sempre recomendava TVs QLED para ambientes claros e OLEDs para escuros. Como vocês estão vendo aí, isso mudou, né? E as duas OLED têm brilho de sobra, até mesmo numa sala com sol entrando pelas janelas. Um dos pontos positivos de todas as telas OLED são os ângulos de visão perfeitos, e isso é verdade para as duas. Tanto a C3 da LG quanto a S90C da Samsung dão um show nesse quesito. As cores e nitidez da tela continuam ótimas, independente do ângulo que você esteja assistindo. Apesar disso, a tela OLED também tem um lado negativo bem visível nesse cenário, os reflexos. Já que as duas têm aquele painel glossy, esse resultado não me surpreendeu. Qualquer fonte de luz que tiver apontada para a TV, como luminárias, janelas, vai resultar em reflexos na tela. Não tem muito o que escapar disso nas TVs OLED, mas eu fiquei com a impressão de que a S90C lida um pouco melhor com esses reflexos de dia. Agora, analisando a imagem em si, eu sempre boto as duas TVs no modo Filmmaker, assim a gente consegue eliminar variáveis e analisar as reais diferenças entre as telas. E como você pode ver, essas duas são muito parecidas. Assistindo esse vídeo das aves aí no YouTube, por exemplo,
as duas ficaram idênticas. E isso é bem impressionante de se ver, já que, apesar das duas serem OLED, a S90C tem uma tela com pontos quânticos QD OLED, que é diferente do WOLED da LG. Eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui, é só importante você saber que a imagem da S90C, nas especificações técnicas, tem muito mais brilho e cores que a da LG. Mas na prática, as duas apresentam resultados bem similares, na maioria dos cenários. Eu digo a maioria dos cenários, pois eu encontrei sim alguns momentos onde a S90C se saiu melhor. Sintonizando o mesmo canal de notícias, a gente pode ver que o repórter na TV de baixo ficou mais destacado, com um contraste mais intenso nas cores. Já a C3, parece que a imagem inteira ficou com aquele filtro cinza, com um aspecto um tanto lavado. Agora, nessa paisagem de ondas foi onde a LG C3 saiu melhor, com tons esverdeados mais próximos à paisagem natural. Já a S90C puxou mais para o azul, que é um resultado inconsistente com os outros conteúdos que eu assisti nela. Assistindo futebol, a TV da Samsung volta a apresentar tons mais quentes e naturais, e é esse tipo de imagem que eu prefiro. Mas eu sei que tem gente que vai curtir mais o azulado da C3, então é questão de gosto. A conclusão é que, nas duas TVs topo de linha não existe imagem ruim, isso é fato. Fica a critério da pessoa que está assistindo mesmo. Agora no teste escuro, vou ter que falar para vocês que esse comparativo está muito mais difícil do que eu imaginava que seria. Eu tinha certeza que a camada de pontos quânticos da S90C ia dar uma vantagem absurda para ela, especialmente no teste escuro. Mas mesmo nessas cenas com muito contraste entre cores, as duas TVs novamente atingiram um resultado bem similar na maioria dos filmes. Mas existe sim alguns cenários onde dá para notar o potencial do HDR da TV da Samsung, como nessa perseguição do Batman com o Pinguim. O farol dos carros parece bem mais potente na TV de baixo. É em cenários como esse que a S90C consegue espichar as pernas e mostrar o potencial do brilho da QD OLED. Outro filme que eu notei as diferenças foi no Dunkirk. A C3 puxou os tons mais para o azul de forma geral. Fica bem notável isso na cena do barco. Parece que a água da S90C é cinzenta e sem vida. Na C3 eu curti como a TV deixou a imagem, ficou mais natural, essa é a minha opinião. O Blade Runner é outro filme que dá para notar um efeito azulado na LG C3, principalmente quando vemos tom de pele do personagem. Vale reforçar que ambas as TVs estão no Filmmaker Mode padrão. E apesar de parecer que a C3 está no modo mais frio, eu me certifiquei em todos os filmes e vídeos que ambos estavam em quente 2, tanto nos testes claros quanto no escuro. No Avatar, esse efeito azulado acaba desfavorecendo a C3, que deixou a imagem com um aspecto meio piscina. Mas eu não sei dizer se a S90C está branca demais ou a C3 azul. No final de tudo, é você aí de casa que decide qual das duas imagens ficou melhor. E se você chegou até aqui e está gostando muito do vídeo, deixa o like para que mais pessoas consigam encontrar ele e decidir qual TV levar para casa. Mas e nos jogos? Eu sei que tem muita gente que procura essas TVs aí para alcançar a melhor experiência gamer possível. A realidade é que tanto a S90C quanto a C3 funcionam muito bem como TVs gamer, já que as duas têm um painel com alta taxa de atualização e também o OLED oferece tempo de resposta quase instantâneo. Você não vai sofrer com atrasos jogando. As duas TVs têm o modo jogo, a Samsung tem um Game Bar e a C3 o modo otimizador de jogo. Na prática, funcionam da mesma forma, o que muda é a interface. Aqui a gente pode ligar ou desligar o HDR, consultar a taxa de frames, alterar a proporção de tela, caso você queira jogar em ultrawide. Enfim, várias opções para você customizar a experiência gamer do seu jeito. Eu joguei nas duas e não vi diferença alguma em input lag, atraso, ghosting ou qualquer coisa do tipo. A S90C tem uma taxa de atualização maior, que é 144 Hz contra 120 da LG, mas isso não vai dar tanta diferença assim, já que raramente a gente alcança 120 frames jogando em 4K. Na maioria dos jogos, nem mesmo uma RTX 4090 isso é possível. No quesito TV Gamer, temos um empate, então as duas são perfeitas. Uma grande diferença das duas vai ser no sistema operacional. A S90C da Samsung utiliza o sistema operacional baseado em hubs, que é o Tizen. Já a LG C3 utiliza o WebOS. As duas TVs têm processadores topo de linha, então conseguimos navegar facilmente entre os aplicativos. A escolha aqui é bem pessoal. Eu sempre preferi pelo WebOS, já que as configurações são mais fáceis de acessar e o sistema é mais bonito e intuitivo no geral.
Entretanto, o Tizen tem melhorado muito nos últimos anos e hoje em dia, para mim, basicamente tanto faz, WebOS ou Tizen, ambos funcionam bem. O controle também é bem diferente. De um lado a gente tem o Mini Solar Cell da Samsung. É um controle simples com o único diferencial de ser carregado pela luz ambiente, sem nunca precisar de pilhas. Já o controle da LG é o Smart Magic, aquele controle que vem nas TVs mais caras da LG. Ele é a pilhas, mas o diferencial é que podemos ativar a navegação por ponteiro. Lembra muito o controle de um antigo Nintendo Wii. Particularmente eu prefiro o Solar Cell, é mais bonito e compacto, e essa navegação por ponteiro já deu o que tinha que dar, na minha opinião. No papel, as duas têm os mesmos 40 watts de potência sonora, mas na prática o som da C3 acaba preenchendo mais o ambiente. Em ambos os casos eu recomendo um sistema de áudio externo, como uma soundbar. Se você quiser um som embutido de qualidade numa TV OLED, a única opção que a gente tem no mercado é a TV da Toshiba que analisamos esse ano. Tem um link aí na descrição. De qualquer forma, escuta só a diferença de áudio da LG e Samsung. E a minha conclusão é a seguinte: a C3 da LG com toda certeza vence no quesito construção externa. A base dela não é perfeita, mas a estrutura metálica texturizada e as bordas finas da TV deixam ela com aspecto extremamente premium. O sistema de áudio dela não é perfeito, mas não dá para dizer que é ruim. Já a S90C parece que a Samsung investiu tudo na qualidade de imagem, deixando a estrutura externa e o som com aspectos secundários da TV. O reflexo disso a gente vê no preço. A S90C sempre teve um preço similar da C3, mas a Samsung colocou umas promoções ótimas nela. O modelo de 55 polegadas está chegando na casa dos R$ 4.700, quase R$1.000 a menos que a C3. A LG vai precisar se mexer e lançar promoções boas se quiser competir com a Samsung. E pelo que a gente viu no comparativo, apesar de esse ser o primeiro lançamento de OLED da Samsung aqui no Brasil, já chegaram com uma TV que consegue competir pau a pau com a LG, uma marca que domina o mercado de OLEDs há 10 anos. O resultado dessa concorrência a gente já viu na última Black Friday com promoções boas em ambas as TVs. Se essas duas TVs estivessem no mesmo preço, eu escolheria a LG C3 por todos os motivos que eu citei durante o comparativo. Já que a S90C está custando bem menos, se tivesse que comprar uma hoje, sem dúvidas eu iria de S90C. No mais era isso, pessoal, foi muito bom fazer esse vídeo comparativo de duas TVs topo de linha de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui então, grande abraço, até o próximo vídeo.